Olá, eu sou o Odilon Araújo e te convido a ficar comigo pelos próximos 30 minutos aqui no Pauta Aberta, seu telejornal diário na TV Evangelizar. Hoje é quinta-feira, 5 de junho de 2025. A você de casa, sempre ligado com a gente, muito obrigado pelo carinho da sua companhia, pelo carinho da sua audiência. Vamos então, a partir de agora, com os nossos destaques do programa de hoje. Os oceanos do planeta mais quentes, o alerta está dado, mais uma vez e com destaque, num relatório que acaba de ser publicado pela Organização Meteorológica Mundial. O documento também aponta que só no ano passado, quase 1,5 milhão de pessoas precisaram ser deslocadas dos locais onde vivem por conta de eventos extremos do clima, como ciclones e enchentes em regiões banhadas pelo Oceano Pacífico. O presidente Lula desembarcou hoje em Paris. Por lá, foi recebido no Palácio do Eliseu pelo presidente francês Emmanuel Macron. Essa é a primeira visita oficial de um presidente brasileiro à França desde o distante ano de 2012. E na América do Norte, o presidente Donald Trump anunciou a restrição ou até mesmo a proibição da entrada de visitantes de pelo menos 19 países aos Estados Unidos. Vamos trazer para você as curiosidades sobre a descoberta de uma nova espécie animal, feita por pesquisadores da Fiocruz. E também, pelas eliminatórias da Copa do Mundo, tem seleção brasileira em campo hoje, daqui a pouquinho, às 8 da noite, no Estádio Monumental de Guayaquil. O jogo será contra o vice-líder, o Equador. E a grande novidade na nossa seleção é o treinador italiano Carlo Ancelotti, no banco de reservas. Fique ligado com a gente, o Pauta Aberta começou. O presidente Lula desembarcou nesta quinta-feira em Paris. Foi recebido no Palácio do Eliseu pelo presidente da França, Emmanuel Macron. É a primeira visita oficial de um presidente brasileiro à França desde 2012. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva iniciou nesta quinta-feira uma visita à França para fortalecer a relação e abordar com o colega Emmanuel Macron as guerras na Ucrânia e em Gaza. A primeira visita de Estado de um presidente brasileiro ao país europeu desde 2012 acontece em plena oposição ao acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul na França, onde os agricultores pediram a Macron para reiterar sua firme rejeição ao texto. O chefe de Estado francês recebeu Lula durante uma cerimônia no Hotel des Invalides, no qual os presidentes passaram as tropas em revista antes de uma entrevista coletiva e de um almoço de trabalho no Palácio do Eliseu. A sede da presidência francesa vai receber durante a noite um banquete que o presidente francês e sua esposa Brigitte Macron oferecerão em homenagem ao governante brasileiro, que viajou acompanhado de sua esposa Janja. França e Brasil iniciaram em 2006 uma parceria estratégica quando o conservador Jacques Chirac e Lula estavam no poder. A relação esfriou a partir de 2016 e, sobretudo, durante o mandato de Jair Bolsonaro. O retorno de Lula ao poder provocou a retomada da relação. A visita de 5 dias à França também inclui a participação na cúpula da ONU sobre os oceanos, que começa na segunda-feira em Nice, poucos meses antes da próxima cúpula do clima da ONU, que acontecerá em novembro em Belém. A Organização Meteorológica Mundial apresentou um novo alerta para o planeta. Afirma que a temperatura do mar chegou a novos recordes e ainda que eventos extremos do clima deixaram quase 1,5 milhão de pessoas deslocadas em regiões do Oceano Pacífico. A região mais afetada, de acordo com esse novo relatório da OMM, é o sudoeste da Ásia. Mas ao longo de 2024, os eventos climáticos já são considerados alarmantes de maneira geral. Só no ano passado, 10% dos oceanos foram atingidos em cheio por ondas de calor extremo e ciclones. E isso obrigou milhões de pessoas em diferentes regiões a fugirem do local onde viviam, diante da potencial ameaça. O relatório apresentado pela Organização Meteorológica Mundial destacou ainda que, principalmente no sudoeste da Ásia, economias e sistemas estão sendo diretamente atingidos pelas variações extremas. O Mar da Tasmânia, o Mar de Salomão e muitas áreas que cercam pequenos estados insulares do Pacífico foram as que sofreram os mais impactantes processos de aquecimento nestes últimos 50 anos. O ano de 2024 é considerado o mais quente que se tem registro no Sudoeste Asiático,
Por lá, a temperatura média subiu quase meio grau, numa comparação com a temperatura média de 2001 a 2020. Para a secretária-geral da OMM, Celeste Saulo, estamos ficando sem tempo de reverter a situação, sobretudo naquela região do Pacífico. Apenas nas Filipinas foram 12 tempestades entre setembro e novembro do ano passado, que afetaram diretamente mais de 13 milhões de pessoas e causaram prejuízos estimados em 430 milhões de dólares. As chuvas extremas também levaram estragos e morte a parte da Austrália, Nova Zelândia, Malásia e Indonésia. Com o aquecimento das águas, até geleiras existentes no Pacífico Sudoeste também estão derretendo. Preocupante, né? Todo este alerta trazido pela OMM. E as muitas ondas de calor e riscos dessa realidade sobre a humanidade são assuntos também da Juliana Primani, que está chegando com o nosso Giro de Notícias. Oi, Juliana, bem-vinda. Olá, Odilon. Crianças brasileiras nascidas em 2020 viverão em média 6,8 vezes mais ondas de calor e 2,8 vezes mais inundações e perdas de safra ao longo da vida do que as nascidas em 1960. O dado é o relatório da primeira infância do Centro da Crise Climática, publicada pelo Núcleo Ciência pela Infância. O estudo tem como base informações do Observatório de Clima e Saúde da Fiocruz, que revela como o desenvolvimento de crianças com idade até 6 anos é impactada no Brasil por essa intensificação da exposição aos riscos causados por eventos naturais extremos decorrentes das mudanças climáticas. Essa faixa etária, que corresponde à primeira infância, representa atualmente mais de 18 milhões de pessoas no país, o que equivale a 8,9% da população. Tanque oceânico, mecânica computacional e o uso de IA coloca a Universidade do Rio de Janeiro entre as melhores do país. O levantamento foi feito pelo Center for the World University Rankings, que indica que a Universidade Federal do Rio de Janeiro subiu no ranking global das instituições de ensino superior e alcançou o segundo lugar entre as 53 universidades brasileiras que estão entre as 2.000 melhores do mundo. E uma boa notícia para o meio ambiente. A Foz do Rio Doce, no Espírito Santo, vira área de proteção ambiental. A região, com mais de 45 mil hectares, foi atingida por rejeitos de mineração em Mariana em 2015. A ideia é proteger espécies ameaçadas e promover o desenvolvimento sustentável de comunidades tradicionais. A região é conhecida por sua rica biodiversidade, com muitas espécies de aves, anfíbios, répteis e mamíferos, além de espécies marinhas ameaçadas como as tartarugas e toninhas. O gerenciamento será feito por um conselho com participação local, incluindo comunidades quilombolas e os pescadores. Esse é um passo importante para preservar a natureza e garantir um futuro melhor. Eu volto com você, Odilon. Valeu, Juliana. Muito obrigado pelas suas informações. Até a próxima. Agora vamos falar sobre mais restrições anunciadas pelos Estados Unidos. E dessa vez a medida não trata da importação de produtos. Donald Trump decidiu restringir ou mesmo proibir por completo a entrada nos Estados Unidos de cidadãos de pelo menos 19 países. Veja na reportagem. O presidente americano Donald Trump proibiu ou restringiu a entrada nos Estados Unidos para cidadãos de 19 países, segundo um documento publicado pela Casa Branca nesta quarta-feira. A proibição afeta Afeganistão, Mianmar, Chad, República do Congo, Guiné Equatorial, Eritreia, Haiti, Irã, Líbia, Somália, Sudão e Iêmen. A restrição parcial de entrada se aplica a Cuba, Venezuela, Burundi, Laos, Serra Leoa, Togo e Turcomenistão. Cuba é um patrocinador do terrorismo e seu governo não coopera nem compartilha informação suficiente com os Estados Unidos, além de se negar historicamente a readmitir seus nacionais expulsos, diz o texto. A Venezuela carece de uma autoridade central competente ou cooperativa para emitir passaportes ou documentos civis e não conta com medidas adequadas de revisão e verificação, afirma o documento. Segundo Trump, a proibição foi motivada por um ataque no Colorado contra manifestantes que pediam a libertação dos reféns israelenses em Gaza. As autoridades americanas o atribuíram a um homem que, segundo elas, estava no país ilegalmente.
Trump comparou as novas medidas com a proibição que impôs a um número de países, principalmente muçulmanos, durante o seu primeiro mandato, que, segundo ele, evitou que os Estados Unidos sofressem ataques como os ocorridos na Europa. Veja no próximo bloco, a seleção brasileira, sob o comando do italiano Carlo Ancelotti, entra em campo daqui a pouco em jogo difícil diante da seleção do Equador. O intervalo é rápido, eu volto já. A TV Evangelizar também está no Instagram. Segue a gente por lá. O Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco. A você de casa, sempre ligado com a gente aqui na TV Evangelizar. Obrigado pela sua companhia. Vamos de previsão do tempo agora. Olha só, a chuva aumenta e traz uma frente fria para o sul do país. Na região central do Brasil, não há previsão de chuva. O tempo fica mais abafado. Nós teremos uma frente fria avançando sobre a região e a baixa pressão no Paraguai, ajudando a organizar todo esse fluxo de umidade que vem do interior do país. Algumas áreas entre o norte do Rio Grande do Sul e cidades do sul do Paraná ficam em situação de perigo. Já vai ser uma quinta-feira mais nublada e a chuva pode acontecer em vários momentos, enquanto áreas do Brasil central seguem com um cenário diferente, com ar mais seco, com destaque para a baixa umidade do ar, sem previsão de chuva e calor, desde o interior de São Paulo até o Tocantins. Miotis guarani é o nome científico escolhido por uma nova espécie de morcego descoberta por pesquisadores do Programa de Desenvolvimento do campus Fiocruz Mata Atlântica, numa parceria com cientistas da Universidade Federal de Mato Grosso, junto com a Universidade do Porto, em Portugal, e com o Smithsonian Institution dos Estados Unidos. A espécie em questão é insetívora, significa que se alimenta de insetos. Pesa aproximadamente 6 gramas e foi nomeada como guarani numa homenagem à etnia indígena que originalmente ocupava as áreas de distribuição desses animais: o Pantanal, o Chaco e parte do Cerrado e da Mata Atlântica no Brasil, na Bolívia, no Paraguai e na Argentina. Os pesquisadores explicam que indivíduos de Miotis guarani, essa espécie descoberta agora, estão depositados em coleções e museus pelo mundo há mais de 120 anos, mas foram confundidos com espécies do gênero Miotis. Este gênero de morcego possui mais de 35 espécies neotropicais, que são muito parecidas entre si e frequentemente precisam de estudos genéticos que ajudem na diferenciação de cada espécie. A descoberta dessa nova espécie foi publicada no Journal of Mammalogy, uma revista internacional de biologia e taxonomia de mamíferos, editada pela Sociedade Americana de Mastozoologia. A fumaça de incêndios florestais que forçou a evacuação de mais de 26 mil pessoas, com densas colunas de resíduos que afetaram milhões de canadenses e americanos, chegou agora até a Europa. Os incêndios florestais avançavam nesta terça-feira no Canadá, com densas colunas de fumaça que afetaram milhões de canadenses e americanos. Alertas foram emitidos em algumas áreas do território canadense e em estados vizinhos dos Estados Unidos devido à perigosa qualidade do ar. Nesse mapa, é possível ver as enormes colunas de fumaça que chegaram até a Europa, de acordo com um relatório da Agência de Monitoramento Climático da União Europeia. Devido à sua grande altitude, não representam um risco imediato para a saúde, segundo o Serviço de Monitoramento Atmosférico Copérnicos, mas é provável que deixem o céu nublado. Até esta terça-feira, havia 208 incêndios ativos em todo o Canadá. Metade estava fora de controle. As mudanças climáticas aumentaram o impacto dos fenômenos meteorológicos extremos no Canadá, que ainda se recupera do verão de 2023, quando 15 milhões de hectares de florestas foram devastados pelo fogo. O governo do Ceará lançou o projeto Sertão Vivo, uma iniciativa desenvolvida em parceria com o governo federal. O objetivo é fortalecer o homem do campo, oferecendo suporte e soluções para que este consiga enfrentar os desafios provocados pelas mudanças climáticas, garantindo mais sustentabilidade e segurança para a produção rural no semiárido cearense.
Com recursos do Banco Nacional do Desenvolvimento, o governo cearense selou o acordo para o projeto Semeando Resiliência Climática nas Comunidades Rurais do Nordeste, Sertão Vivo, Ceará. O governador do Ceará destacou a iniciativa, que chega a 72 municípios e vai beneficiar 63 mil famílias cearenses. Ter a perspectiva de ser capaz de produzir com resiliência climática, de convivência no semiárido e, portanto, para nós é uma grande conquista que o poder público possa, junto com o governo federal, o governo do estado, chegarmos às famílias do nosso interior para produzir, mas fazendo uma mudança de paradigma, que é produzir com renda, melhorando a qualidade de vida do nosso povo, mas convivendo com a natureza. Eu acho que isso é uma conquista importante de tecnologia social, de consciência ambiental e de melhoria da qualidade de vida do nosso povo. É muito importante essa parceria com o governo federal, pela determinação do governo do estado do Ceará e, em particular, do nosso governador Elmano, para que a gente possa beneficiar essas famílias. Nós temos outros projetos, vamos chegar em todos os 184 municípios, mas esse inicial do Sertão Vivo, ele vai dialogar muito direto com essa situação, certo, da convivência nos municípios do interior do estado do Ceará. Antes da seca, era um dos principais desafios enfrentados pelo homem do interior aqui no estado do Ceará. Mas hoje, tudo é muito diferente. As mudanças climáticas trouxeram cenários antes inimagináveis. Chuvas que alagam os solos ou até mesmo as ondas de calor trazem muitos problemas, principalmente para a agricultura e para a economia local. É para mitigar isso que foi criado o Sertão Vivo. Para entender o comportamento das várias regiões atendidas pelo Sertão Vivo, a Secretaria de Desenvolvimento Agrário vai utilizar os recursos que foram obtidos através de edital para ajudar agricultores e comunidades. A coordenadora do projeto explica que muito conhecimento vai ser repassado para o homem do interior do estado. Através de sistemas agroflorestais, através de tecnologias de produção de água para a produção dos agricultores, de reusos, de manejos e de muita assistência técnica. Os investimentos totalizam 251 milhões de reais e podem ser empregados em muitos insumos, como sementes, manejo agrícola e animal, e também para garantir água para as comunidades e plantios. Além do BNDES, a parceria também foi firmada com o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola e o Fundo Verde do Clima. A parceria é importante e o governador garantiu que outros projetos devem atender as comunidades que não foram contempladas neste momento. Eu falei de 72 municípios, mas os outros municípios estarão contemplados no programa Paulo Freire. Portanto, todos os municípios do Ceará que têm agricultura familiar vai ter projeto do governo do estado junto com as famílias para melhoria de renda e qualidade de vida. E hoje tem Brasil em campo. Logo mais às 8 da noite, no horário de Brasília, nossa seleção entra em campo para mais um jogo das eliminatórias. A partida será em Guayaquil contra a seleção do Equador no Estádio Monumental. A novidade não está em campo, mas no banco de reservas. Carlo Ancelotti, pela primeira vez, aparece no comando da seleção brasileira. O jogo de logo mais não será contra qualquer seleção. O Equador é o segundo na classificação dessas eliminatórias sul-americanas, enquanto o Brasil tenta subir posições. Hoje, ocupa apenas o 4º lugar. Em tom otimista e bem-humorado, o treinador italiano da seleção brasileira disse que o time que entrar em campo nesta quinta-feira à noite em Guayaquil vai jogar para trazer 3 pontos. Trouxe detalhes de como gosta de planejar os times que comanda e, mais uma vez, exaltou os talentos da equipe brasileira, especialmente os do jovem atacante Estevão. É um jogador com um talento extraordinário. É muito jovem e tem muitas coisas a aprender. É conhecido pelo seu caráter. Me pareceu ser uma pessoa humilde, com gana e personalidade. Com personalidade. O novo treinador falou também sobre Vini Júnior, que está bem e motivado para o duelo de hoje. Realmente é um jogador muito importante. Acredito que não tenha conseguido mostrar sua melhor versão na seleção. Mas teremos tempo para atingir esta meta, e ele terá sua melhor versão na equipe nacional. Uma provável escalação, apesar dos mistérios de Ancelotti, baseada no que foram os treinos do início da semana, ainda em São Paulo, tem Alisson no gol,
Wanderson, Marquinhos, Alexandro e Alexandro formando a defesa, com Casemiro, Bruno Guimarães e Gerson no meio de campo e na frente com Estevão, Richarlison e Vini Júnior. Se vencer esta noite pela 15ª rodada das eliminatórias para a Copa, a seleção brasileira tem chances de chegar à vice-liderança da competição. O Pauta Aberta está terminando e hoje a gente se despede com essas imagens do Estádio Monumental de Guayaquil, palco da partida de daqui a pouquinho, entre Brasil e Equador. Para você de casa, obrigado pela companhia e fique sempre ligado na nossa programação, A qualquer momento, mais notícias nos nossos boletins. Boa noite, bom descanso para você. A gente se vê amanhã.